E o Santos, vulgo Marcelo Teixeira, aceita uma proposta de exclusividade para a venda da SAF do Santos por 2 bilhões de reais para um fundo norte-americano. Será que isso realmente é uma boa notícia? Será que isso realmente é uma coisa boa para o Santos? Pô, PH, SAF é óbvio que é, mas tem alguns pormenores e tem algumas coisas que estão acontecendo nesse processo que, no mínimo, nos acendem um sinal de alerta. Marcelo Teixeira, puta, toda vez é isso. Primeiro, quero começar me desculpando aí por não estar no cenário habitual, não estou em casa, né? Então tive que trazer as coisas aqui. Mas vamos ao que realmente importa. De acordo com o GE e com alguns outros tantos veículos de imprensa agora e jornalistas que estão soltando essa notícia, o Santos aceitou uma proposta de exclusividade de compra não vinculante de um fundo norte-americano para a compra da SAF do Santos por 2 bilhões de reais. 2 bilhões esses, nos quais 1 bi seria para aquisição, para injetar no clube, e 1 bi seria para a compra da dívida do clube, que hoje se encontra em 1 bilhão de reais também, né? Então isso totaliza uma proposta de 2 bilhões e, em tese, financeiramente parece fazer sentido, uma vez que o Santos foi avaliado em 2,2 bilhões de reais pela XP Investimentos, né? Vale lembrar que esses 2 bilhões é pela compra de 80% do clube. Então, quando a gente olha números, quando a gente olha dinheiro, é uma boa proposta, né? Eles estão pagando 2 bilhões por 80% do clube, ou seja, dessa forma o Santos estaria valendo mais do que esses 2,2 bilhões, né? Estaria sendo comprado por mais do que esses 2,2 bilhões que foi avaliado pela XP, né? Seus peixão, eu não estou aqui para jogar água no chope de ninguém. Eu sei que muita gente deve ter ficado, pelo menos no início, né, com uma certa euforia, com uma certa felicidade, mas só o fato do Marcelo Teixeira ter aceitado algo nesse sentido já acende um sinal de alerta, né? Mas há alguns pormenores, alguns outros pontos nisso tudo que geram uma preocupação maior ainda. Então eu não estou dizendo que isso não pode ser bom para o Santos, eu não estou dizendo que isso realmente não possa ser uma realidade e que talvez possa ser a solução para o Santos. O que eu quero trazer para vocês aqui são algumas informações para que, primeiro, a gente mantenha os pés no chão e, segundo, para que a gente fique de olho em cada passo de seu Marcelo Teixeira e essa Belmirolândia nesse tema que pegou os torcedores totalmente de surpresa. Muita gente vai falar, PH, pode ser cortina de fumaça, ele sabe que só a vitória em cima do Vasco não é suficiente. Pode sim, assim como teve toda aquela questão com o Grupo Santo Domingo e afim, pode sim ser cortina de fumaça. Até porque o que é mais estranho disso tudo é a omissão do Marcelo Teixeira. Ele simplesmente está sem aparecer nas mídias há um bom tempo, desde que começou essa campanha chula do Santos em 2026. Ele simplesmente está desaparecido e não tenham dúvida, ele vai aparecer em algum momento que ele entenda que é favorável para ele. Então ele não aparece, né? Em tese, assina algo que é o que o torcedor santista vem pedindo há anos e simplesmente não vem a público, não vem na mídia para falar com o torcedor, para prestar contas, para dizer se isso realmente existe, se não existe, trazer esperança ou cortar uma falsa esperança do torcedor, mas nem para isso ele tem essa decência. Então esse já é o primeiro sinal de alerta. Por que ele assina um acordo desse e não aparece? E se isso é uma cortina de fumaça, isso é seríssimo. Já não bastava o que aconteceu, o que vem acontecendo nas últimas semanas.
de coisas que apareceram, depois se comprovaram mentira, as decisões chulas que ele vem tomando. Então, em qualquer um dos cenários, acende um sinal de alerta. Mas vamos voltar ao foco, que é sobre o fundo. A primeira coisa que eu quero desmistificar para vocês é que tem algumas pessoas vinculando a família Santo Domingo com este fundo, tá? Até onde se sabe, não tem nenhuma comprovação da participação direta da família Santo Domingo neste fundo, tá? Então não tem como afirmar isso, né? Então, para quem está associando isso, e eu sei que muita gente não gostou da vinculação do nome do Santos com a família de Santo Domingo, por ser uma empresa, uma família colombiana e afins, embora eu acho que isso é delírio, né? Querer associar uma coisa com a outra. Mas fiquem tranquilos, ainda não tem nenhuma comprovação disso, tá? Até porque, e aí a gente volta a falar do ponto de alerta, esse é um dos fatores, é uma empresa que nós temos pouquíssimas informações. Este fundo, pouco se sabe dele, pouco se acha dele na internet, a não ser o registro de abertura da empresa na Califórnia. E aí, além disso, quando a gente pega o endereço em que o fundo se localiza, a gente se depara com esta imagem aqui. PH, isso quer dizer que é um fundo de fachada, que isso aí é balela? Não, tá? Pode ser que tenha sido um fundo criado somente para essa transação com o Santos, pode ser um fundo recente, que foi criado por algum outro motivo, né? Esse endereço pode ser de um dos representantes legais da empresa, mas além disso, que já gera uma certa desconfiança, o que gera mais desconfiança ainda é o CNPJ não ter uma sede operacional e uma estrutura física mínima. Então, realmente, são algumas coisas que a gente vai se aprofundando e a gente começa a falar, poxa, né, calma aí, que porcaria é essa? Será que é isso mesmo? Da onde surgiu tudo isso? E aí, como se não bastasse, e para mim isso é o ponto mais preocupante disso tudo, né? Por quê? Porque o que é esta proposta não vinculante, tá? Porque vocês podem estar se perguntando, não vinculante, mas isso é uma coisa comum no mundo de SAFs, principalmente aqui na América, né? Igual foi feito com o Cruzeiro, com o Botafogo e com o próprio Vasco, né? Não estou dizendo que foram cases de sucesso, mas foi um modelo comum a ser utilizado e não podemos dizer que a do Botafogo e a do Cruzeiro foi um fracasso, mas também temos exemplos fora daqui, embora seja menos comum na Europa, até porque a maioria dos times lá já são sociedades empresariais, né? Mas nós tivemos lá com o Manchester United, lá atrás, em 2005, mais ou menos, com a família Glazer lá, né, que sondou para comprar. Tivemos com o PSG, antes da Qatar Sports fechar a compra, né? E tivemos também, como por exemplo, com o Milan, antes da venda ao fundo Redbird, né? Então, é algo comum, tá? Nada muito diferente nesse modelo. Então, dito isso, vamos voltar ao que interessa. Qual que é o acordo entre o Santos e o fundo Saint-Dominique, tá? Ou que também vocês podem estar vendo como a razão social, né, de SDC Esportes LLC, né? O que é o principal objeto neste acordo? É que este fundo tem exclusividade na aquisição da SAF do Santos, caso oficialize uma proposta, mas que terá um período de due diligence, né, que é ali uma diligência, é um estudo onde eles vão se aprofundar dentro da estrutura do Santos, né, ali falam em 60 a 90 dias, né, para estudar e entender tanto a estrutura do Santos e como funciona o dia a dia, os processos, as decisões, o planejamento do clube e, acima de tudo, se aqueles relatórios financeiros, se aqueles números que foram enviados realmente refletem a realidade do clube, né? E aí dizem que inclusive vai ser feito vice-versa, que o Santos também vai avaliar, né, o fundo, e deveria fazer isso, mas acho que dificilmente
vai fazer isso, né? Então, além desses pontos todos, é preocupante, né, o fundo realmente se aprofundar na gestão do Santos e ver a bagunça que é e poder até desistir do negócio, mas acima de tudo é que parte da desculpa que estão dando para essa diligência de 60 a 90 dias é para que seja revisado o estatuto para poder permitir que a SAF seja feita. Só que aí, seus peixão, é aí que está o pulo do gato. Por que o Teixeira está falando de ter que mudar estatuto, sendo que o Santos não precisa mudar? Já foi se comprovado que pelo estatuto o Santos pode sim ser comprado em até 90%, já nesse estatuto existente. O que gera muito essa confusão nas pessoas é justamente porque elas acabam lendo somente o parágrafo 4º do estatuto, em que o Santos deve deter no mínimo 50% do clube, ou seja, ele não poderia vender mais do que 49%. Só que esse mesmo parágrafo faz uma referência ao parágrafo 3, que é uma exceção. Quando se trata de SAF, essa regra não vale. E aí quando a gente vai no parágrafo 3º, que o Chambre vai deixar aqui para vocês também, é justamente onde fala que em caso de SAF pode ser feita a aquisição em até 90%. Então o Santos não precisa fazer uma mudança no estatuto. Então por que o Marcelo Teixeira está falando de reunir conselheiros e de fazer uma mudança no estatuto? O que ele realmente quer nessa mudança do estatuto? Eu não posso afirmar nada aqui, mas é difícil pensar em alguma coisa em que vá favorecer a influência dele, o poder dentro dele do clube, inclusive o mandato dele. De novo, não estou afirmando nada, mas por que está sendo falado em mudança de estatuto se comprovadamente o Santos pode vender até 90% do clube numa aquisição de SAF? Então, quando você junta todos os pontos, o negócio fica muito esquisito, seus peixão. E ele não aparece para falar com o torcedor. E aí, a gente está chegando na parte final do vídeo e eu quero trazer justamente, né, no encerramento aqui do vídeo para vocês, uma publicação muito, no mínimo curiosa, que eu vi aqui, onde o Henrique Farinha escreve o seguinte: o estilo Marcelo Teixeira de gerir o Santos é bem típico de populistas. Cara, que frase perfeita, descreve perfeitamente o famoso presidente populista, né? Nada de transparência e repleto de recados subliminares. Como foi fortemente cobrado, algo que ele não gosta submergiu, mas aguardem que nesses dias de pausa ele reaparecerá, não tenha dúvida, porque o Santos não vai estar jogando, não vai correr risco, né, de perder, passar perrengue. Vocês acham que o homem não vai aparecer agora? Para falar bonito, para ficar sorrindo? Ou para se fazer de coitado? É óbvio que vai. E assuntos como a aprovação do estatuto, essa descrição que ele fez, vulgo estateta, porque é uma teta, né? Os caras ficam mamando disso aí o dia todo e lá ele, voltarão. Ele aposta na melhora do campo para impor a própria agenda. E é exatamente isso, gente. Ele não precisa falar, a gente consegue ver que é isso. Por que vocês acham que ele está sumido? Porque ele jura que vai acontecer essa melhora do Santos, que na cabeça dele é um baita de um elenco que ele montou, tá? Então ele jura que vai acontecer essa melhora do Santos e aí depois ele vai aparecer pimpão, né, de novo. Aí ele vai ser o presidente orgulhoso do Santos, né? E o Neymar, Gabigol vão salvar a pele dele, o Vojvoda, né? Então, de novo, ele aposta na melhora do campo para impor a própria agenda. E como os jogadores escancararam as desavenças com Alexandre Matos, Léo foi para a coletiva, tá? E para quem não sabe, mais um movimento muito esquisito, e não quer dizer que eu não aprove, tá? Que foi trazer o Elano
né, para ser o gestor principal das categorias de base, e aí ele tira o Léo, que querendo ou não vinha fazendo um bom trabalho, né, com o campeonato da Copinha ano passado, né, e o Santos foi bem na Copinha deste ano, infelizmente acabou sendo eliminado jogando melhor, né, mas vinha sendo um trabalho ok, né. Então o Santos traz o Elano e joga o Léo para o profissional. E aí você já começa a ver que já estão começando a jogar tudo nas costas do Léo. Gente, é sinistro isso. Eu não estou afirmando nada aqui, não estou falando que isso foi ruim, tá? Trazer um ídolo igual o Elano, um cara que manja de futebol como o Elano, né? Que tem essa identificação com o clube, com a molecada da vila, mas é muito esquisito o timing, a forma que essas coisas acontecem. Então o Léo subiu, agora está sendo usado de colete à prova de bala, tá tendo que dar as caras, porque todo mundo tem que dar as caras, menos a diretoria e a Belmirolândia. E aí, o Elano é uma decisão do Marcelo Teixeira. Mas espera aí, se já vinha sendo feito um bom trabalho de gestão internamente, tá? Não estou falando gestão das categorias de base daqui para fora, né? O desenvolvimento dos jogadores, boas vendas, vender no momento certo, utilizar eles da forma correta no profissional para valorizar e vender, mas no âmbito, na esfera do sub do Santos, meninos da Vila, o trabalho estava sendo feito. Então não foi uma decisão do departamento técnico do Santos, dos meninos da Vila, da base do Santos. Foi uma decisão direta do Marcelo Teixeira. Mas estava dando certo ali. E o teu departamento técnico, que com certeza manja muito mais de futebol que o Marcelo Teixeira, que não entende porra nenhuma de bola, não viu essa necessidade. E aí, neste momento do Santos, ele vem e traz o Elano, né? Então, esquisito essa movimentação. E é também como se já estivesse deixando um interino pronto ali para o Vojvoda, né? Caso ele precise usar o Vojvoda como bode expiatório, manda embora. Elano, vem aqui, você tem identificação com a torcida, tal. Então, estranho nesse sentido e estranho no sentido de tirar o Léo, jogar ele para cima, o Léo já tem que começar a dar as caras no lugar da diretoria, e o Elano, que em tese a chance dele dar certo é alta pela identificação ainda, mas que corre sim o risco de não se ambientar, de não se dar bem com a molecada da Vila e estragar uma das poucas coisas do Santos, que é a base. Então, tudo isso gera uma movimentação muito esquisita. Acabei desviando um pouquinho, mas é porque eu queria trazer essas informações para vocês, tá? E justamente por conta disso que ele fala do Léo. Tá? Então, voltando, e como os jogadores escancararam as vez com Alexandre Matos, Léo foi para a coletiva. A mensagem foi: vejam só, nós o esvaziamos, como se isso bastasse. Cumprir compromissos assumidos, retirar o presidente Júnior, outro com fortíssima rejeição interna. As pones, abnegados, zangões e chupins do dia a dia do CT são fundamentais. É preciso deixar comissão técnica, jogadores e funcionários trabalharem em paz. O que é esse tanto de gente no dia a dia do Santos, no vestiário? Gente que nem cargo tem dentro do Santos, dando pitaco, dando ordem dentro do Santos. Gente, que vergonha. Os jogadores terem que cobrar a diretoria para pararem de ficar colocando gente que não tem nada a ver com o clube no dia a dia. Olha o nível que chegou isso, esse amadorismo, essa bagunça que é essa gestão do Teixeira, né? Então, voltando, é preciso deixar comissão técnica, jogadores e funcionários trabalharem em paz. E aí sim cobrá-los. Eles não trabalham em paz. A gente cobra, tem que cobrar, mas às vezes o nível da nossa cobrança é injusto pelo o que acontece lá dentro do Santos. Esses caras não conseguem trabalhar. É pitaco o tempo inteiro, é ordem. Vocês, de novo, vocês acham sinceramente que até a eliminação do Santos era o Vojvoda que escalava o time? Depois de tudo isso que vocês estão sabendo, não só por mim, mas por diversos outros jornalistas e veículos, disso tudo que acontece dentro do Santos e que pessoas que nem cargo oficial no Santos têm dão ordens lá dentro, vocês acham de verdade que o imbecil é o Vojvoda?
que, de novo, tem seus erros, teimoso pra caramba, mas é simplesmente loucura querer resolver o problema do Santos mandando ele embora, né? E aí sim cobrá-los. Marcelo Teixeira será capaz disso? E em ano de eleições no clube e no país? Ressalta-se que ele é presidente de honra e o filho do diretório municipal do PSD, partido de Gilberto Kassab. Ou seja, nada aponta que ele corrigirá os rumos. Pelo contrário, o populismo deverá se acentuar. E, infelizmente, a política partidária estará junta e misturada à do clube. #SAF sim, golpe não. Gente, é exatamente isso. Nós temos um presidente populista e que só se importa com ele e com aqueles que fecham com ele. Um presidente antiquado, irresponsável, desrespeitoso com sua torcida. Não só pelo fato de ir para cima de torcedor, mas pela covardia e o desrespeito de deixar a gente no escuro, sofrendo, envergonhado. Porque hoje os rivais nem zoam mais a gente, tem dó da gente. E no momento que um clube da grandeza do Santos deveria cada vez mais ter o seu representante presente, dando justificativas, procurando trazer confiança, pulso firme, mostrar o caminho, que sabe o que está fazendo, ele simplesmente não aparece. E não aparece não só por estratégia, pela forma dele de fazer gestão, mas porque ele não sabe o que falar, ele não sabe o que fazer, porque no Santos não existe planejamento, no Santos não existe profissionalismo. O Santos é a casa da mãe Joana, onde todos esses caras há anos e anos vêm secando cada vez mais dessa teta que é o Santos, tá? Para finalizar, o Chambre vai deixar aqui para vocês imagem de como tá a infraestrutura da Vila Belmiro. Essa que até agora não tivemos mais notícias de reforma, de arena, mas para vocês verem, eles fazem, né? O Neymar pai fez a questão do vestiário, tudo. Marcelo Teixeira, né, usou isso a favor da gestão dele. É para enganar idiota. Olha como fica o espaço de quem cobre os jogos do Santos, de quem trabalha em conjunto com o Santos. E esse é um dos motivos pelo que o Santos é motivo de chacota. Para entender o quão falha, o quão fraca e quão nojenta é essa gestão, você não precisa ir muito longe. Você não precisa se aprofundar em tudo isso que eu te falei. A gente vê nas pequenas coisas. A começar pela nossa casa. A gente não só tem que ser sério, a gente tem que parecer ser sério. E o cuidado que esses caras têm com o patrimônio do clube já demonstra o quanto eles se importam com o clube. Agora, quando vão lá colocar bandeira na faculdade do seu Marcelo Teixeira, no mesmo dia manda tirar. Tá? Então, seus peixão, de novo, tá? Não estou dizendo que não existe essa SAF e aparentemente realmente existe esse acordo, tá? Não estou dizendo que esse fundo não é verídico, que não possa ser sólido, que não possa ser realmente uma boa proposta, que não possa ser uma solução para o Santos. Eu só quis trazer para vocês aqui coisas que ficam ali no subliminar e que você tem que ir muito a fundo para achar, porque isso não chega no torcedor. E é o que eles querem. E são coisas que, no mínimo, valem a nossa atenção e a nossa análise. É nosso papel aqui não deixar essa gestão fazer vocês de trouxa. Ficar com a expectativa lá em cima. Então, vamos ter o pé no chão. Porque tudo isso que eu falei para vocês merece, no mínimo, o nosso sinal de alerta. Vamos aguardar? Vamos cobrar mais informações. Mas vamos abrir os nossos olhos, seus peixão. Espero estar muito errado, mas a gente pode estar diante de um golpe gigantesco no futebol brasileiro. Espero estar muito errado, mas vamos abrir o olho. E por fim, como sempre, fora Belmirolândia. Vazem do nosso peixe. Beleza? Então é isso, seus peixão. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho e de hypar, né? Eu peço especialmente esses tipos de vídeo para que vocês hypem,
para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e leve para mais santistas, porque nós precisamos nos unir, nós precisamos nos atenar e nós precisamos começar a cobrar a presença do presidente, a cobrar justificativas do presidente. E nós precisamos, acima de tudo, expor o fracasso que é essa gestão e tirar eles o quanto antes. Beleza? Valeu, seus peixão. Até a próxima. Tamo junto.